Oi, gente, muito boa tarde para você que nos acompanha pelas redes sociais aqui da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Nós estamos ao vivo para a transmissão de mais uma audiência pública aqui da Casa. O encontro de hoje é da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária e recebe, então, representantes da empresa RGE, CPFL Energia, para discutir, então, debater alternativas para o excesso de fiação nos postes e alguns outros serviços que essas empresas são responsáveis. Então, você que está aí nos assistindo, não sai daí, fica com a gente para você poder acompanhar tudo que vai ser discutido e encaminhado pelos vereadores e os convidados. Boa tarde a todos, as pessoas que estão aqui no plenário, que fazem parte da mesa, depois nosso colega Camiles, que vai tocar as condições dos trabalhos, vai nominar as pessoas que acompanham, estão aqui no plenário, também aqueles que acompanham nas redes sociais, canais de comunicações, enfim, e faço votos, colega debatedores, vou ficar aqui também praticamente uma hora e pouco, depois temos projeto no Executivo, mas que a gente faça bom proveito, bom debate, situações já debatidas aqui nesta casa, diariamente, desde do nosso outro mandato, né, vereadora Gladys, e os que estavam aqui, são situações recorrentes, ainda há poucos dias foi demandado de várias situações que vamos debater aqui, num sábado à tarde, colega Solete, secretário de Trânsito, que ainda não está aqui, principalmente, Afonso está ali na situação dos fios caídos na nossa cidade. Então, vou deixar para que o colega Camiles faça essa condição dos trabalhos, vou acompanhar, mas que façamos bons proveitos e, acima de tudo, que se encontrem encaminhamentos para melhorar a vida das pessoas da nossa cidade. Acredito que o objetivo é o mesmo estando aqui diante de várias representações de entidades presentes, mas o objetivo é único, é melhorar a vida das pessoas da nossa cidade. É para isso que estamos aqui, vamos debater junto nesta tarde. Espero que no final a gente consiga, colega vereador Camiles, avançar e muito nesses quesitos que vão ser debatidos aqui nesta tarde. Então, passo as condições do trabalho para a sua pessoa, presidente da Comissão Participativa. Vou estar aqui do lado para que a gente juntos debata esses assuntos tão importantes para a nossa cidade. Obrigado, colega. Obrigado, colega vereador Belocino, ex-presidente desta casa. A Comissão Legislativa, Participativa e Comunitária é composta pelos vereadores Estela Balardim, Gladys Frisso, Clóvis Xuxa e vereador Zé D'Ambrosio. A presente audiência tem como temática o título RGE CPFL Energia, Desafios para o Futuro, Demandas e Serviço. Gostaria de agradecer a presença do consultor de negócios e relações da RGE, Sr. Rafael Della Brida, e do empresário e membro do Conselho da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Sr. Fabiano Vergani. Saudamos também a presença do Sr. Jair Zausa, do PROCON, dos vereadores Xuxa, Lucas Carenhato, D'Ambrosio, Scalco, Cadori, Gladys Frisso, Fantinel, Bressan e Denise Pessoa online. Gostaria de agradecer também, chegou a Marisol, desculpe Marisol, chegando também a vereadora Gladys Frisso. Tatiana, Gladys. Desculpe, Tatiana Frisso, desculpe, é Frisso. É. Secretária Grégora está chegando também. O João Luiz que está ali, né? Gostaria de agradecer também a presença do secretário João Wes,
do colega do Rodrigo Lazarotto. Quem mais? Paulo Salsen, Flávio, representando as relações comunitárias. Secretário de Obras, Solete. Ela é coordenadora da legislação, Luísa Oz. Acho que não citei o diretor da SEMA também, Henrique Koch. À medida do possível, chegou agora também o Felipe Grimmelmeier. A Grégora já foi citada. Diretores e comunidade que nos acompanha pela TV Câmara e redes sociais. A presente audiência está separada em 3 blocos. Primeiro bloco, desafios para o futuro, questionamento acerca da poluição visual. Segundo bloco, demandas da cidade, podas e segurança. Terceiro bloco, serviços, RGE, CPFL, energia. Para facilitar a compreensão e o debate acerca do tema, para dar objetividade aos assuntos que estão abordados no dia de hoje, e com o compromisso de todos, daremos início ao trabalho. E que nessa audiência possamos demonstrar o profissionalismo, transparência e comprometimento de todos que aqui estão, em sinal de respeito e responsabilidade para a nossa cidade de Caxias do Sul. O primeiro bloco consta como desafios para o futuro. Convido para uma saudação inicial, representando o executivo, o secretário João Wes. A minha saudação ao presidente da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, vereador De Camilles, ao vereador Belucino, ex-presidente da Casa. Em nome deles, cumprimento a todos os demais parlamentares aqui presentes, ao Fabiano, ao Rafael Dalabrida, que nos acompanha na mesa, o secretário Afonso Wilimbring, da Secretaria de Trânsito, o secretário Norberto Solete, da Secretaria de Obras, a secretária Grégora, secretária de Governo Municipal, aos colegas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a pessoa do Henrique como diretor-geral, a todos os demais servidores. Saudação ao presidente do PROCON, Dr. Jair Zausa, ao Flávio Fernandes, que representa nessa reunião o orçamento comunitário. Então, todos os integrantes do governo, nos colocar à disposição, né, aos questionamentos, às colocações que serão feitas pelos nobres vereadores, as pessoas que nos acompanham também no plenário. Vejo aqui o Paulo Salsen, que representa também a UAB, né, e também o Canal 14 da NET. O Zé Paulo também, que está se representando, provavelmente esteja representando o MOB Caxias. Então, estamos à disposição com o grupo de secretários, presidente de Camilles, e com os técnicos da secretaria. Nos acompanha aqui também o Rodrigo Lazarotto, que é o nosso diretor de fiscalização, e o fiscal Aderbal, mais acima na plateia, que é o nosso gerente de fiscalização, que é quem coordena também toda a parte de gerência da fiscalização e toda a parte operacional dos procedimentos fiscalizatórios. No mais, era isso, sendo breve, mas que a gente está aqui como executivo para escutar, né, e também para depois trazer as informações e as colocações necessárias. Muito obrigado. Uma boa audiência a todos. Gostaria de me desculpar que não citei o secretário Alfonso Wilimbring. Convido também a saudação inicial do representante da RGE, CPFL, Rafael Dalabrida. Boa tarde. Boa tarde a todos os representantes da mesa, senhor Camilles, nosso presidente da comissão. Já tivemos a oportunidade de nos encontrar em outro momento, né, de forma virtual, né, em função da pandemia na época, né. É um prazer retornar a essa casa de forma presencial, eu que já tive a oportunidade de vir outras vezes aqui, e a gente está sempre à disposição. Senhores vereadores, uma satisfação estar presente, senhores secretários, as pessoas que estão acompanhando a audiência. O meu nome é Rafael Dalabrida, eu sou consultor de negócio da empresa Rio Grande Energia.
Estou nessa função desde 2007, já atuei na região de Santa Rosa, de Bento Gonçalves, Vacaria, e estou há 3 anos em Caxias do Sul. Nossa função dentro da empresa é fazer o relacionamento com o poder público e demandas que são coletivas. Então, fico à disposição e estamos sempre à disposição, quando necessário, né, através dos nossos contatos. Obrigado, Rafael. A saudação inicial do representante do conselheiro da Anatel, Fabiano Vergani. Boa tarde a todos, em especial ao presidente aqui da comissão, o vereador Camilles, ao presidente também da Câmara de Vereadores, querido amigo e parente Velocino Ues, os demais a todos que a gente também tem uma proximidade muito grande. Eu estou conselheiro do CPPP, que é o Comitê das Prestadoras de Pequeno Porte, lá na Anatel, em Brasília, há 5 meses, e o mandato ele é de 2 anos, em caráter colaborativo. Então, essas empresas de pequeno porte, né, que todas as cidades do nosso país hoje possuem em torno de 20 mil empresas, além das 5 gigantes, né, que a gente tem no setor de telecomunicações, né. A gente sabe que aqui, representando a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, essa pauta, primariamente, pertence à ANEEL, Agência Nacional, né, de Energia Elétrica, aqui, que está sendo representada aqui por uma das concessionárias, a nossa concessionária aqui de Caxias do Sul, a CPFL/RGE. Essa é uma pauta extremamente relevante e importante. Nós, que representamos o setor de telecomunicações, necessitamos, né, em caráter secundário, passar com o cabeamento junto aos postes. Então, é muito importante que a gente possa estar presente aqui com o objetivo de colaborar, sempre colaborar. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Então, abriremos agora as inscrições dos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Xuxa. Lucas Xuxa. Mais algum? Com a palavra, Lucas, por favor. Luiz. Sim, sim. Quanto tempo? Sim, sim, pode usar. Então peço a palavra também, senhor presidente. Só me ajuda na palavra. Cadore. Peço a palavra, senhor presidente, também. Tá. Cadore, Zé D'Ambrosio. Peço a palavra também. Quem é? Escalco. A palavra a cada colega vereador por 3 minutos, por favor. Escalco, Fantinel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7. Lucas, Xuxa, Fantinel. Posso, vereador? Posso, presidente? Sim, pode usar a palavra, Lucas, por favor. Obrigado. Então, boa tarde a todas, a todos. Saudar o nosso presidente da comissão, o vereador Camilles, né, que tem abordado esse tema. Acho que, dado a representação e o número de colegas vereadores, de secretários, né, de pessoas das diferentes pastas, isso corrobora a importância do tema. E eu quero dizer que, em várias sessões aqui, esse tema foi abordado por inúmeros dos vereadores. Sei que a vereadora Marisol, há bastante tempo, já tinha abordado esse assunto, vereador Camilles, eu já toquei, enfim, os nossos decanos aqui da casa, que tem bastante tempo de outras legislaturas, vejo o vereador Felipe, já nos falavam das experiências tristes nesse sentido, né, de reclamar. Agora, entendo, em primeiro lugar, que temos as concessionárias aqui, né, e pessoas que foram mencionadas aí no protocolo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa ter uma resposta hoje para passar à população de quem se reportar.
porque eu recebo ligações todos os dias e posso citar 20 exemplos nas cidades emblemáticos de fios caídos, atrapalhando o trânsito, os transeuntes, e das pessoas tentarem contato, né, com a concessionária, com a RGE ou com as outras, e há uma, muitas vezes, ou seja, se joga essa responsabilidade para as demais. Então, a primeira questão é essa: nós precisamos de um canal de contato urgente. Por quê? Depois que um idoso cair e se quebrar, ou uma criança morrer eletrocutada, eu já disse em sessão, eu não sou eletricista, portanto eu não sei diferenciar o fio A, B ou C, né? Essa é uma questão, nós precisamos. E a outra é fiscalização. Nós recebemos aqui a informação, acho que foi a vereadora Gladys que trouxe o exemplo de Porto Alegre, ou o vereador Camilles, né? Exemplo de Porto Alegre, de uma cobrança que o Executivo fez a concessionárias, demais empresas, que disponibilizaram equipes para começar a dar conta desse problema. Em Caxias, nós precisamos urgentemente isso. Eu acho que nós estamos em uma fiscalização rigorosa, sob pena da poluição visual, e pior que a poluição visual é o risco eminente que as pessoas sofrem. Eu sei que a gente falar mais do mesmo, e os colegas vereadores vão trazer outros exemplos, mas eu me preocupo demais com essa questão, que já é conhecida, que é antiga, mas que bom que nós estamos aqui entre pares vereadores, executivo, as concessionárias, mas acho que a gente precisa de objetividade. Objetivamente, como nós vamos resolver, ou o problema segue com um fio pendurado, por exemplo, lá no Cidade Nova, 2 meses. Eu estou falando de um bairro que tem grande circulação. Está lá para as pessoas verem, como perto de várias escolas da nossa cidade, que a criançada brinca com os fios. Depois que morreu uma criança ou um idoso cair com a cabeça no chão, não vai adiantar resolver. Então, desculpem a angústia, mas é algo que a gente discute reiteradas vezes nessa casa. Parabéns, vereador Camilles, e aquilo que a gente puder contribuir, vamos estar juntos aí. Obrigado. Obrigado, Lucas. A vereadora Gladys. Bem, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar, então, o presidente da comissão, o vereador Camilles, ao nosso presidente da Câmara de Vereadores, né, o senhor Ues, ao João Ues também, secretário. Então, em nome do João Ues, cumprimentar todos os secretários aqui presentes. Também ao Rafael, né, e também o Vergani, irmão da Flávia, né, Vergani? Ok. E a todos os servidores e a todas as pessoas aqui de entidades fortes, eu acho que é uma audiência poderosa aqui com todo esse pessoal aí de peso. Antes de fazer meus questionamentos, eu não posso aqui deixar de agradecer o Rafael, da RGE, que é uma pessoa que tem nos atendido muito bem, Rafael. Desde que você entrou, a gente tem tido respostas e tem tido questionamentos e tem esse elo muito importante com a RGE. Porque existem vários empecilhos, né? Vários problemas na demora das soluções. Inclusive com a SEMA, já teve problemas de demora de contratos, porque vai para lá não dá certo, vem para cá não está certo, e a gente conseguiu resolver alguns formulários. Mas, especificamente falando aqui dos fios, é bom que se esclareça de que forma é o caminho, né? Eu tenho um entendimento, e se eu estiver errada, Rafael, eu gostaria que tu me corrigisse, de que a RGE, ela aluga esses postes para as concessionárias. Então, no meu entendimento, eu tenho que me reportar para a RGE, que é quem é a proprietária, é quem aluga e é quem deveria cobrar. Porque se nós vamos fazer alguma cobrança de fios que estão caídos ou que estão baixos, a gente não sabe, os fios não são identificados de qual concessionária é, se é da Vivo, se é da Oi, se é da NET, a gente não sabe identificar. Não sabe nem dizer se é um fio de luz ou não. E
a gente sabe que também a população de Caxias mudou muito. Uma vez não tinha todos esses recursos e todas essas concessionárias, né? Então, talvez tivesse menos fios. Mas hoje a realidade é outra. Então, nós precisamos achar em conjunto uma solução e tomar atitudes, que é a RGE, para quem vocês alugam os postes, a prefeitura de que forma pode cobrar, porque às vezes a gente cobra e não tem o retorno, né, imediato. Lá no Desvio ISO, que é onde eu moro, eu, na frente da minha própria casa, eu tenho vergonha, está sempre caído. Por quê? Porque tem a empresa JBS, passam caminhões... Para concluir, colega vereadora. Passam caminhões e não passa 3 dias que está tudo no chão. Então, não adianta ir lá esticar e não esticar da altura do tamanho dos caminhões. Tem que ter uma altura aí, né? E é uma reclamação de todos os moradores. Então, para concluir, é isso. Depois terei, acho, a oportunidade de falar um pouquinho mais. Por isso, no momento, obrigada, presidente. Queria agradecer também a presença do vereador Renato Oliveira. A próxima inscrita, a vereadora Denise Pessoa. Tá. Vereador Xuxa. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde à Comissão Legislativa e Participativa Comunitária, na pessoa do senhor presidente Camilles. Quero cumprimentar o presidente da casa, seu ex. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. E também quero cumprimentar todos os secretários que hoje vieram em peso, secretário. Que bom que os secretários estão aqui. Já digo de momento, estão fazendo um ótimo trabalho e estão sempre acompanhando aí as uniões. Quero cumprimentar também o Rafael, que representa a RGE, cumprimentar o pessoal do PROCON, também que estão representando o PROCON. Quero cumprimentar o pessoal da Anatel, que eu não conhecia o senhor, vejo falar, irmão da dona da Flávia. E quero cumprimentar também o Paulo Salsi, cumprimentar também aí o Flávio. Enfim, quero cumprimentar todos que estão presentes e dizer que sou um vereador dos bairros de Caxias do Sul e vim aí das lideranças comunitárias junto com o Kaminski e outros vereadores que também moram nos bairros de Caxias do Sul. E a gente é muito cobrado, a gente dos bairros, o vereador do bairro é bastante cobrado, porque ele anda de ônibus, ele caminha a pé pelas comunidades, é muito cobrado. Também nesse sentido aí desse amaranhado de fios que fica nos postes aí que tem o comando da RGE. A gente tem uma dificuldade grande que eu gostaria de saber como fazer para nós identificar os fios que estão no chão, se é de qual é a empresa, né? Então nós teríamos que hoje sair daqui com uma decisão aonde poderia nós ter através de um ATS ou através de um número fixo para nós poder ligar, através de uma pessoa responsável, para que nós ligássemos, para nós saber quem é o responsável por esses fios, para que nós possa colaborar e ajudar as nossas comunidades. A gente sabe que muitos fios no chão, quando passam os caminhões, as pessoas botam devido de dia de frio e no calor ele vai ceder. Então, ele está muito baixo, sempre os caminhões que passam de carga mais alta acabam derrubando esses fios, e esses fios permanecem pelo chão vários dias, e a gente, como vereador, como representante do povo, a gente não saberia como achar a concessionária, a pessoa certa, para pedir para vir fazer o reparo. Então, gostaria de deixar mais esclarecido que nós deveríamos sair daqui hoje da reunião com um telefone fixo ou alguém responsável certo para nós poder estar levando esse conhecimento desses fios que estão no chão. É claro, colaborando com as pessoas, né? A gente vai só colaborar para poder ficar melhor esses fios aí. Obrigado a todos. Obrigado, Xuxa. Presidente Velocino Ex, por favor. Vereador Camille, só uma dúvida. A gente vai ter a possibilidade, depois, no segundo momento, na questão das podas, é um momento único do vereador se manifestar?
Presidente, vai ser por blocos. O segundo bloco Sim, então, pode... Então, vou me ater só na questão dos fios. Eu sempre digo falar depois, mas é na mesma linha. Temos várias situações na nossa cidade e a gente, no momento, como já falei anteriormente, o secretário de Trânsito sabe, e o próprio Solete, naquele momento a gente tenta fazer, secretário, um paliativo para aquele momento. Mas a gente sim precisa, na mesma linha dos nossos vereadores já se manifestaram, nós precisamos saber quem é o pai da criança. Nós precisamos saber a quem recorrer. Temos situações na nossa cidade, além dos fios, naquele poste entre os dois da RGE mais baixinho, e a gente não sabe quem cobrar. Muitos postes em situações precárias, não é só poste da RGE que tem problema. Eu, quando estava subprefeito de Galópolis, eu tenho um poste na entrada do Alto de Galópolis que até hoje está lá para melhorar o acesso, e uma pessoa que trabalhava na Oi, eu disse, como é que podemos fazer para nós? Derruba com a máquina. Isso não é a resposta de uma pessoa que está à frente, derruba e depois alguém vai resolver. Então não é por aí, eu acho que a gente precisa sim ter encaminhamento e ter a quem hoje a gente está recorrendo. O Rafael, ele se despenca tudo para poder nos atender, a RGE, porque sabe que a RGE ainda nos dá um aporte, o nosso secretariado, mas nós precisamos avançar. Eu estou aqui desde a Gladys, já falei anteriormente, desde a outra legislatura, e o problema só aumentou, não diminuiu, só aumentou, só na linha dos fios. Claro, aumentou o número de operadoras, chegou mais perto de nós, um bom sinal, só que os problemas vieram junto e solução muito pouca. Então, nós precisamos, na mesma linha, sair daqui e saber a quem a gente recorre, porque a população recorre a nós porque não tem a quem recorrer. Então, a gente precisa um ponto. O PROCON, acho que pode nos ajudar, aonde podemos reclamar. Senão, tem lei, vamos ter que começar a aplicar, mas eu acredito que o objetivo não é multar, o objetivo é resolver o problema do nosso cidadão, é para isso que fomos eleitos. Nesse momento era isso, mas na questão da poda, depois temos muito a acrescentar. Obrigado, presidente Velocino Ex. Gostaria de agradecer a presença do Rafael Bueno. Próximo, vereadora Denise. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente, reconhecer aí a disposição dos diversos setores que estão aqui presentes hoje para tentar resolver essa situação. Acho que essa reunião ela marca um tema bastante importante, né? E que a gente já vem falando em alguns momentos, e acho que é uma situação que ocorre em todos os bairros da nossa cidade, porque a gente tem percebido, e cada vez mais, né? Isso é um tema que os presidentes de bairro têm nos procurado constantemente, e aí desde do bairro Reolon aos bairros como Exposição, todos os bairros a gente tem esse problema. E tem legislação, né? O que nos chama a atenção é que, infelizmente, tem aumentado essa questão do problema de fiação abandonada e não está se cobrando a legislação, né? Então, eu vejo que é necessário uma rigidez maior. Se tiver que adequar a lei, né? Acho que a gente precisa adequar, porque, infelizmente, claro, a gente precisa do serviço, a gente precisa de internet, de TV a cabo, toda essa questão da tecnologia, e é bom para a população, mas ao mesmo tempo não dá para essas empresas só ganharem e fica o resto tudo para o setor público ter que resolver. O setor público resolve o ônus do acesso desse serviço, sendo que o lucro não é dividido, né? Então a gente precisa cobrar dessas empresas que recolham a sua fiação, se tiver que botar multas, que se coloque. Eu acho que essas empresas ganham muito na nossa cidade e a gente precisa cobrar muito deles, né? A gente sabe que a RGE, eu acredito, espero sim, e conhecendo o trabalho aqui do Rafael, a responsabilidade que ele tem, junto à RGE, eu vejo que essa questão dos fios mais relacionada à questão da energia elétrica, eu acredito que seja menos, tenha menos situações assim tão perigosas, né? É mais, eu acho que relapso por parte das empresas aí de prestação de serviço, de TV a cabo, de internet. Mas a gente precisa realmente cobrar com rigidez. Não dá para só o poder público ter que responder por isso. A gente não tem mais nem o que dizer para a população, né? Que toda hora vem nos procura reclamando sobre a questão da fiação. A gente não tem o que dizer e não tem nem para quem o que cobrar e o que fazer. E não dá também para toda hora, né, a Secretaria de Urbanismo tirar toda a sua equipe, que já é pequena,
para ficar, né, atendendo a demanda das empresas. Então, ou a gente começa a multar, né, com uma multa bem alta, essas empresas que deixam fiação e a gente começa a ensinar pesando no bolso, porque senão não vai ter, a gente vai enxugar gelo até quando? Né? Então, eu quero deixar aqui, né, o nosso compromisso com esse tema, a gente vai ficar acompanhando aqui a reunião. Obrigada. Obrigado, vereadora Denise. Gostaria que as perguntas fossem mais objetivas, porque o tempo corre. O próximo vereador inscrito, o vereador Cadório. Saúdo o presidente da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, meu colega vereador Camilles, e saudando a ele, saúdo a todos aqui presentes e todos que nos acompanham pelas redes sociais. É reunião concorrida, a prova da importância, muita gente presente e motivada, assunto recorrente na casa, praticamente toda semana ou até diariamente, esse assunto RGE e visibilidade dos fios, etc., é discutido, é levantado. Então, precisamos sim de um canal para nós sermos ouvidos. Essa é a grande reclamação que nós temos. Parabenizo pela audiência, porque dentro do contexto ela já devia ter acontecido pelas reclamações. O meu apelo é que essas audiências se repitam até, porque tenho certeza que hoje todo o assunto pode não ser esgotado, mas de qualquer forma, sei que é uma preocupação da MOB também, já assunto falado em reuniões. Precisamos avançar nesse sentido. A visibilidade está prejudicada, os riscos, como foi dito, são grandes, e a culpa é da RGE, mas a RGE faz parte de um contexto, não é só ela. Precisamos envolver as outras empresas que participam dessa aglomeração de fio. Então, mais ou menos essa colocação, oportuna audiência, assunto importante, temos que continuar debatendo, porque alguma coisa, no meu ponto de vista, vai ter que acontecer em prol da beleza da cidade e dos menos riscos para a saúde das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cadori. Zé D'Ambrós. Senhor presidente, parabenizo pela condução, importantíssimo para a cidade. Eu primeiro quero elogiar o Rafael, que tem sempre nos atendido e feito o possível. Porém, duas perguntas bem rápidas e objetivas. Qual a avaliação da RGE para a substituição dos postos? Demora muito, Rafael. É por região, tem avaliação social. Por exemplo, no Vila IP, fizeram uma turma, empurraram um caminhão para poder derrubar um poste, da RGE foi e trocou. De tanto que pediram. Outra questão, algumas regiões têm energia fraca, não sei se é assim que pronuncia. Por exemplo, Veneza 2. O morador tem 9 protocolos. Se a mulher ligar a torneira, não pode tomar banho. Então, essas questões são simples, mas cobram, né? Cobram muito. Então, existe projeto de manutenção, da substituição de postes, de que forma funciona? É por região? É por etapas? Porque os presidentes de bairros, a comunidade reclamam que demora muito uma troca. Poste está caindo, pode matar uma família, pode causar um dano e a RGE demora para substituir. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Zé D'Ambrós. O próximo, vereador Scalco. Senhor presidente Camilles, cumprimento o senhor em nome de todas as pessoas aqui presentes. De forma bem rápida, os vereadores praticamente expuseram boa parte do que eu penso. E eu também quero já trazer a essa casa um planejamento futuro. Eu protocolei nessa casa o projeto 5G e em breve teremos no mobiliário urbano da cidade uma série de antenas para o 5G, terão novos cabos passando para interligar essas antenas. Então vai ter que ter um planejamento na cidade já pensando nisso no futuro. Além de resolver os assuntos que estão pendentes de cabos caídos, postes às vezes em más condições, mas a gente vai ter que começar a planejar a nossa cidade do futuro. Então, numa próxima reunião da comissão, já seria interessante a gente trazer esse assunto à tona. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Scalco. O próximo, vereador Bressan. Boa tarde, presidente, vereador Camilles, presidente dessa comissão.
Gostaria, em nome do senhor, cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes, secretários, vereadores, Rafael, que faz um grande trabalho na RGE. Obrigado, Rafael, por tudo que atende, principalmente nossos vereadores aqui de Caxias e a comunidade. O senhor está de parabéns e tenho certeza que a culpa não é do senhor. Mas a gente precisa resolver. Então, vou ser objetivo, porque fui um dos vereadores também que trouxe essa situação. E vou dar um exemplo de uma avenida, que é a Avenida Salgado Filho, que emenda na Ernesto Casara, que dá continuidade com a Ernesto Casara. Se tiver 50 postes, tem 50 problemas lá. Então, assim, é inacreditável o que a gente está vendo. E que nem eu disse, não vou lhe culpar você, Rafael, mas gostaria que tivesse todas as operadoras aqui. Porque eu tenho um rolo ali, está ali dentro do meu gabinete, eu posso entregar para quem é dono. Porque não tem explicação as pessoas fazerem o que estão fazendo. É pegar o fio lá, simplesmente enrolar, é que chega a enrolar, ele tem todo o trabalho ainda de enrolar, mas ele atira no chão. E já caiu gente, passeio público lá, não passa um cadeirante. Tinha um senhor lá que nós gravamos, ele tinha que erguer o pé o quanto mais alto possível para ele não se enroscar, não cair, talvez não quebrar um dente, alguma coisa. Então as perguntas são objetivas e claras. Aonde a gente pode fazer a reclamação? Aqui dentro da lei diz que em 48 horas tem que resolver. E queremos saber aqui quem é que vai fiscalizar e quem é que vai multar. Porque se existe lei, tem que começar a multar a partir de agora. Se começar a fazer o trabalho de limpeza, tenho certeza que vai muito tempo para fazer. Mas não fizeram porque não quiseram. Tá? A lei está aqui. E a lei é clara que o não cumprimento, neste artigo, acarreta em multa no valor de 500 VRMS, aplicada em dobro em caso de reincidência. Então, peço, acho que o secretário João Guesca, acredito eu que seja a secretaria fiscalizadora, que possa, né, aplicar essa notificação e autuação. Eu sei e coloquei dentro desta sessão, quando fiz a reclamação, porque tive o prazer de trabalhar lá com o senhor secretário, e sei da dificuldade que vocês têm com fiscais. Hoje existe em torno de 12 para toda a nossa cidade. Mas, infelizmente, se nós não aplicar 2 ou 3 ou 10 multas, pelo jeito ninguém está dando bola. Porque se é para pegar o fio lá, cortar e atirar no chão, como a vergonha que está na nossa cidade. Então, as perguntas são claras, presidente. Aonde podemos reclamar? Qual é o protocolo? Quanto tempo vai ser feita a limpeza, a retirada desse fio? E se não retirar, o poder público a multa ou não multa? É isso que nós queremos saber. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bressan. O próximo, vereador Fantinel. Senhor presidente Camilles, todos os colegas presentes, secretários e demais pessoas. A minha fala é curta, mas objetiva. Não tem nada a ver com fios. A questão ela é bem mais complicada. Eu sei que o senhor não é o dono da empresa, o senhor é um representante da empresa que está aqui, senhor Rafael. Então, eu gostaria que o senhor não levasse isso como no pessoal, mas a questão que eu quero transmitir é a seguinte. Uma empresa do porte da RGE, o mínimo que ela pode fazer, como respeito à segunda maior cidade do estado, é ter um escritório físico em Caxias do Sul. Isso é o mínimo. O mínimo de respeito de uma empresa desse porte, com a segunda maior cidade do estado, é em Caxias do Sul, ter um escritório físico. Por que ter um escritório físico? Porque por mais contatos que o senhor hoje nos passe, tá, vai existir o dia que a gente vai entrar em contato com esses contatos e não vai conseguir alcançar aquilo que a gente realmente tem necessidade. Eu tenho comunidades que precisam... Nós temos comunidades que precisam urgentemente da mudança da potência da rede, de colocação de transformadores. Eu sou da área do interior, então me refiro ao interior, onde nós temos salões comunitários que não podem fazer eventos porque a rede não suporta equipamentos de som e coisas desse tipo, aonde que bastaria a implantação de um novo transformador e resolveria o problema. Eu já estou há 4 anos tentando entrar em contato com alguém da RGE para que a gente possa ir lá ver o local e estudar a possibilidade de colocar esse transformador.
e não tem como. Há aproximadamente 10 dias atrás, na comunidade de Fazenda Souza, onde eu moro, passou um caminhão baú e derrubou os fios. Derrubou os fios no chão, bloqueou o trânsito na estrada que acessa Vila Seca, no asfalto. Eu liguei 11 vezes para o 0800, até que na última vez me atenderam. Aí me passaram para uma pessoa, um atendente. O atendente me perguntou, até a mãe da minha avó, como era o nome dela, para poder me atender. Fiquei meia hora dando explicação aonde era. Eu disse, não é na minha casa, é numa área pública. E eu disse, os fios estão no chão, o trânsito está bloqueado. Ela me disse, não, então o caso é de urgência, mandarei de imediato uma equipe para lá. Estou até hoje esperando a equipe. Quem consertou foi o pessoal da Naja Internet, que não consertou. Eles foram lá, muito prestativos, puxaram os fios para cima e colocaram da melhor maneira possível para que o trânsito pudesse voltar a funcionar. Então, eu acho que com todo o respeito, né, era sim uma falta de respeito com uma cidade do nosso porte, que a gente, mesmo autoridades, representantes da comunidade, não temos como acessar um telefone no momento de emergência. Para concluir, por favor. E a questão, então, que mais eu quero deixar claro aqui, é a questão justamente da onde nós temos que fazer renovações da rede elétrica para aumentar a potência das mesmas. Muito obrigado, senhor Rafael. Presidente, só um adendozinho. Eu esqueci de cumprimentar uma pessoa muito querida, que é o Portela, que está junto com a gente. Nos ajudou muito na questão do nosso filho. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Xuxa. Próximo inscrito, a vereadora Tatiane Fris. Senhor presidente, né, da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, parabéns por essa audiência pública tão importante, né? A Câmara de Vereadores, através de diversos parlamentares, vem tocando recorrentemente neste assunto, que causa realmente, né, uma dificuldade muito grande à população e até mesmo um medo, né? Porque, como foi dito aqui, quando a gente vê um fio solto de um poste na rua, a gente não sabe se esse fio corre o risco de estar ou não energizado, e isso vem causando inúmeros problemas, além da poluição visual que a gente observa na cidade, né? Então, é um tema muito importante. Na sua figura, cumprimento todos os que compõem a mesa, que estão conosco aqui hoje para debater. Um agradecimento especial ao Rafael da RGE, que sempre foi muito solícito, né, em todas as demandas que nosso gabinete encaminhou, envolvendo a RGE. Então, esse muito obrigado, né, não é a vereadora agradecendo, né, mas a comunidade que teve seus problemas resolvidos e atendidos, né? E eu acho que não vou aqui me repetir, porque fui contemplada na fala de vários colegas, mas eu acho que a maior dificuldade que as pessoas encontram hoje é de não ter uma comunicação direta, um canal direto, não saber aonde denunciar, quais são os protocolos, o que deve ser feito. Eu acho que isso é muito importante, que fique claro para a população, né? E que se comece, de fato, né, a aplicar a legislação que já existe, inclusive multando aqueles que estão deixando, né, os fios caídos, enfim, fazendo isso dessa forma equivocada, porque, de fato, vem prejudicando a população. A gente sabe de história de ciclista que se enroscou em fio, acabou tendo queda por causa disso e podia ter sido até atropelado, porque estava na via, né? A gente sabe de histórias de pessoas que caíram. Então, são inúmeros os problemas recorrentes. E eu acho que a maior dificuldade que a gente enxerga hoje é que a população não sabe a quem recorrer, né? Como buscar ajuda, que canais são esses, né? Então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente puder publicizar essas informações para a população e buscar alternativas juntos, melhor. E fico muito feliz de ver, né, tantos secretários, tantos vereadores aqui envolvidos neste tema, porque mostra, de fato, a importância deste assunto, e é preciso, sim, que a gente pense em formas conjuntas de resolver essa situação. Então, parabenizar novamente pela audiência pública. Obrigado, vereadora Tatiane. A próxima inscrita, a vereadora Marisol. Obrigada, presidente, vereador Camilles, todos os que integram a mesa, nosso presidente da casa também, Velocino Ex, colegas vereadores, todos que estão aqui conosco. A gente está com tempo curto, então sintam-se todos cumprimentados nesse momento. Eu acho que esse é um tema essencial. Eu começo pelo fim das palavras da vereadora Tatiane. Eu acho que a gente tem que estar aqui justamente para construir
A gente tem tentado fazer isso de forma individual, né? O Rafael, que foi citado aqui muitas vezes, ele recebe os nossos contatos e responde sempre a qualquer hora do dia, né, Rafael? E a gente ainda assim, apesar das iniciativas individuais e do teu apoio sempre, a gente ainda não vê a situação resolvida. Falamos muitas vezes já sobre isso. E aí eu vejo que a gente tem tomado atitudes que são individuais, né? Os gabinetes têm tomado as suas atitudes, o vereador Camilles, até pela comissão, já conversou com presidentes de bairro, já deu as dicas de como fazer essa reclamação. Nós, lá no gabinete, vereador Camilles, colocamos o WhatsApp à disposição da comunidade um número só para esse tipo de problema dos cabos soltos, né? Que eu já trouxe aqui também. Temos resolução em vários deles, em outros não, mas estamos fazendo esse trabalho de forma individual. Nós temos também o nosso gabinete, eu também já falei isso aqui no plenário, encaminhou uma indicação, né, ao nosso programa, o Luz Cor e Flor, de embelezamento da cidade, né, de tornar a cidade mais humanizada, para que esteja incluído no Luz Cor e Flor. Essa sugestão foi muito bem recebida pela coordenadora, nossa vice-prefeita Paula Iores, com quem a gente já teve uma série de reuniões, inclusive com o Rafael, com o professor Outramari, das Relações Comunitárias. Estamos buscando a melhor forma de fazer isso. Temos uma reunião, inclusive, já agendada para os próximos dias com a RGE e também com as empresas responsáveis aí pela área de telecomunicações, para que se possa fazer uma ação conjunta nos bairros onde há o Luz Cor e Flor, mas são passos, né? Estamos caminhando, mas obviamente que de forma conjunta a gente conseguiria ter resultados muito melhores. Então esse não é um questionamento, é uma observação e o reforço da necessidade de que a gente resolva de uma forma mais célere, porque eu acho que é isso que a gente está precisando e não em questões tão pontuais. Obrigada. Obrigado, vereadora Marisol. Com a palavra, o vereador Renato Oliveira. Minha saudação, presidente, vereador Camilles, dessa importante comissão. Em nome dele, também saudar nosso presidente da casa, vereador Uês. Em nome dele, saudar os demais colegas vereadores. Saudar o secretário João Uês. Em nome dele, saudar os demais secretários municipais e que estão aqui representando o Executivo. Em nome do Rafael, saudar as demais autoridades aqui presentes. E quero dizer que, para nós, o que foi dito do Rafael só dá para a gente retificar, né? O esforço que ele tem feito, o pessoal tem falado qualquer hora do dia. Eu já tenho ligado para o Rafael até tarde da noite, tenho mandado no WhatsApp para ele e daqui a pouco vem a resposta, né? Eu sei que algumas coisas, dentro do possível, ele tem feito muita coisa por nós, e a gente sabe disso, para nós, como a vereadora Tati falou, pela nossa comunidade. Principalmente Caxias, né? É onde que a gente está aqui. Mas quero dizer que ali, nós fizemos um pedido ali no bairro Centenário, e logo conseguiu retirar os postes, né? E foi ali 6 meses, 8 meses, não foi retirado. Daí chegou um belo domingo, o pessoal querendo assistir o futebolzinho, né? Daqui a pouco os postos tiveram tudo efeito dominó, aí foi trocado. No próprio domingo mesmo, viraram à noite e trocaram, né? Então, eu sei que nós temos algumas demandas também, continuando, né? De alguns postes, porque a gente sabe que tinha uma vida útil para esses postes de madeira ser substituído. E não foi substituído ainda, né? Isso era uma lei federal que era para ser cumprida, então a gente não sabe que ponto que os postes estão apodrecidos, estão lá encurvados, tem um poste apoiando o outro para poder manter em pé, né? E a questão das podas, né? Essa poda é com a RGE ou é com o município? Então, a gente manda para o município que é para a RGE. Então, se tem algumas dificuldades que a gente está tendo, algumas dificuldades aí nesse meio, para saber com quem a gente pode fazer. Então, mais uma vez, saudar aí a todos. E breve, porque eu sei que tem, para nós, a gente quer ouvir a resposta, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Renato. Gostaria também da fala e o posicionamento dos secretários, prazo de 13 minutos. Algum secretário se inscreve? Sim. Secretário Afonso, por favor. Vereador Camilles, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Em teu nome, eu saúdo a todos os presentes, bem rapidamente.
amigo Fabiano, vereador Luiz, colegas secretários, enfim, Rafael. A gente não tem como fugir da palavra e corroborar com tudo que já foi dito. E eu vejo aqui uma situação bastante peculiar. Por que o amigo Rafael é o cara mais citado aqui? E de fato, é o único recurso que a gente tem quando se ouve falar em RGE. Todos recorrem a ti, e tu é uma pessoa espetacular, excepcional, porque tu te esforça para atender a todo mundo. Mas eu percebo que o teu esforço não representa o reconhecimento que eu tenho por ti, sim. Mas, como disse o vereador Fantinel, a concessionária não nos dá o retorno que eu sei que tu gostarias de dar. Tenho plena ciência disso. Com relação aos fios, Fabiano, já direcionando a sua pessoa, eu sei que tu foste empresário da área durante muitos anos, e hoje o que a gente vê é uma cortina de retalhos aí pendurada nas nossas redes, né, as cordoalhas esfiando assim, né? E o que eu tenho de informação? Porque não é só aos vereadores que as pessoas recorrem. Como está lá no meio da rua, eles chamam a gente. E, eventualmente, também a gente não sabe o que se trata, vai lá, pendura umas fitas, pega um pau, levanta, bota por cima, né? E Fabiano, assim, até onde a gente tem informações, é mais barato para a concessionária, quando eu passo um caminhão e quebro o cabo que leva a internet para minha casa, eu chamo lá a minha operadora, ela vai lá e troca, põe um novo cabo para minha casa, porém o meu velho fica lá. O meu anterior fica lá. E eu já tive várias conversas com o Rafael. Foi feito um projeto piloto em São Leopoldo, né, Rafael? Onde em algumas quadras lá da área central foram tiradas 2 toneladas e pouco de fios, né? Numa limpeza local, assim, pontual. Por quê? Porque as concessionárias, elas não removem o fio anterior, apenas refazem a tua ligação, Henrique. E resolve o teu problema. Tu é o cliente. E dentro dessa mesma situação, que é o caso do poste, dá uma cutucada no poste, ele cai e é resolvido imediatamente. Se ele está inclinado, ele permanece lá inclinado durante 8 meses, como foi dito aqui. Aí nós, município, precisamos, de repente, de uma remoção, certo? Uma remoção do poste, ela é feita, e aí eu tenho a informação de que a concessionária de dados, não a energia elétrica, mas de dados, precisa de um protocolo com 90 dias de antecedência para ir lá trocar os fios. Mas então é melhor, durante a obra, ocorrer um acidente e quebrar o fio. Porque daí, de imediato, vai lá o cliente e ficou sem o contato. Então, é nesse sentido que eu vejo que tanto as concessionárias de internet como a concessionária de energia elétrica, eu falo as instituições, Rafael, não é a tua pessoa. Tu és um cara excepcional. Merecem, sim, destinar uma atenção maior para o município. E a gente verifica isso, e a gente percebe que tu tem uma limitação, e eu sei que tu tenta extrapolar a tua própria limitação para nos auxiliar, mas eventualmente não é possível. E isso preocupa muito, porque a gente trata do serviço público. Enfim, e a sociedade está vendo aí, e eu como cidadão me preocupo, porque nós estamos fazendo um esforço, talvez, para embelezar um pouco a cidade, receber o turista que aqui vai estar daqui a 2 meses, só que, por favor, em inúmeros pontos, eu tenho um processo autuado, solicitado por uma cidadã, onde nós fizemos um levantamento de 20 e poucos pontos da cidade. Teriam centenas. Eu acabei de mostrar uma foto aqui. Está horrível em determinados locais, quantidade de cabos pendurados, fios, postes inclinados, enfim. É só uma manifestação da qual a gente percebe estando aí no serviço público. Obrigado. Obrigado, secretário Alfonso. O próximo inscrito, Rodrigo Lazarotto. Na verdade, primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, Camilis, obrigado, Velocino, também pela oportunidade de a gente estar aqui esclarecendo algumas questões. Vou pegar parte de 3 citações de vereadores que fizeram aqui. Primeiramente, o Bressan, que foi nosso colega lá, e trouxe a dificuldade que nós temos em relação ao número de pessoas, número de servidores. Esse caso específico, claramente, não é um problema em relação ao número de servidores.
casos urgentes, casos graves, a fiscalização desculpa, sempre esteve pronta para trabalhar. Está aí a pandemia para provar isso, né? A gente conseguiu trabalhar de domingo a domingo e conseguiu redobrar esforços o tempo inteiro. Eu vou pegar parte da fala da vereadora Gladys também, quando ela disse da dificuldade de se identificar de quem é esses cabos. A lei ela é perfeita, ela estabelece uma punição, fala em 1000 VRMs, é um valor considerável, mas, tecnicamente, é impossível para o fiscal chegar lá e identificar de qual empresa o fio que caiu pertence. Nós não temos essa capacidade técnica, não temos como aplicar a multa sem ter certeza de quem é o infrator. Então, a lei, como vou pegar a terceira parte da fala da vereadora Denise, ela precisa ser atualizada sim, não sabemos de que forma, talvez usando fios de cores diferentes, eu estou aqui divagando, mas alguma coisa na legislação para que facilite não, que permita o trabalho da fiscalização tem que ser feita. A gente não pode ter uma lei que seja impraticável. O intuito da lei, a necessidade dela é óbvia, a gente sabe disso, está disposto a aplicar, mas da forma como ela está escrita, ela inviabiliza completamente o trabalho da fiscalização. Então, alguma coisa nesse sentido tem que ser feita para que também o Executivo possa exigir o cumprimento das companhias, né? A manifestação é mais nesse sentido, pensar um pouco da fala de cada um e nos colocar à disposição desde que seja praticável a execução da lei, né? Obrigado, Rodrigo Lazarotto. Próximo inscrito, o secretário de Obras, senhor Solete. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite aí. Eu acho que é uma reunião assim de extrema importância aí para todos nós, né, para nossa cidade, né, um tema bem que nos preocupa muito, né, a todos, né. Cumprimentando o Camilles, que é da comissão, o vereador Velocino, presidente da casa, o Fabiano, o Rafael, o João ali representando o município, enfim. Eu acho que foi dito muita coisa aqui. E talvez, Alfonso, você não se esqueceu de alguma coisa. Poderia estar um pouquinho pior a situação. Se o teu pessoal que trabalha com o semáforo, o nosso pessoal que trabalha com a iluminação pública, quando vai fazer a manutenção do semáforo ou de uma luminária que vê algum fio caído, eles acabam puxando, recolhendo, esticando, a situação podia estar muito pior que está. O nosso pessoal, eu tenho certeza, sim, que diariamente, onde vão fazer manutenção da iluminação pública, tem puxado alguns fios que eles veem que estão caídos para evitar um acidente, para evitar alguma coisa mais grave. Rafael, nós temos assim uma ligação muito forte, porque a nossa secretaria lida com a iluminação pública e com muitas aberturas de estrada, com muito alargamento, com asfaltamento, então a gente tem assim uma parceria assim de muito tempo. E o Afonso disse tudo. O Rafael é uma excelente pessoa, não tem horário que tu manda no celular dele alguma coisa que ele não responda imediatamente. Só que, infelizmente, eu vejo assim, Rafael, que tu está meio que sozinho nessa batalha. Está faltando um suporte. Tu está, desculpa a expressão, está apanhando sozinho nessa história. Então, acho que tu não merece isso. Acho que tu tem que ter um suporte maior aí para poder dar conta. Tu é uma pessoa muito atenciosa, quer resolver, quer nos ajudar, só que, infelizmente, foge da tua alçada, a gente sabe disso, a gente reconhece isso. E assim, Fabiano, o pessoal das operadoras, é urgente nós fazer alguma coisa. Eu parto do pressuposto que quando tu privatiza alguma coisa, é para melhorar a situação de todo mundo. Não só no sentido da gente se comunicar mais rápido, com custo menor, mas também na qualidade das coisas expostas ali nos postes. Pelo amor de Deus, gente. É um pinheirinho de Natal. E não precisa ir longe daqui, gente. É só ir aqui na frente, aqui na Alfredo Chaves. Ou aqui atrás. Qualquer rua que for.
Então, eu acho que isso é muito ruim para todos nós, gente. Por isso que eu acho que é de extrema importância esse encontro, essa reunião, para a gente poder, assim, achar uma solução para isso. Eu acho que todos nós, uns nasceram, outros estão aqui há muitos anos, que estão vivendo aqui na nossa cidade, querem ter uma coisa diferente. Eu quero vir aqui falar bem da RGE, eu quero vir aqui falar bem das operadoras, mas me dê motivo para isso. Nos ajude, nós estamos aqui para ajudar, o poder público está aqui para fazer a parte dele. O que tiver no nosso alcance que nós puder ajudar, nós estamos aqui para ajudar. Então, desculpe o meu desabafo, mas foi nesse sentido, não é nada pessoal. Não é nada pessoal, é assim, as instituições assim que eu acho que tem que começar a dar conta cada um das suas coisas, porque senão fica difícil. Obrigado. Obrigado, secretário de Obras, Solete. Com a palavra, por favor, o secretário João Wes. Obrigado, presidente. Só para também trazer a conhecimento dos vereadores e das pessoas que nos acompanham, um grupo liderado pela vice-prefeita Paula, desde da semana passada, já está articulando, então, uma reunião para, não a sexta-feira agora, para a próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro, né, convidando o presidente da casa, né, deve ter já encaminhado o convite para uma reunião interna da prefeitura, juntamente com as concessionárias de telefonia, com o Rafael da RGE, exatamente a fim de tratar esse assunto com o grupo de secretários, de servidores e técnicos da prefeitura, a fim de também buscar uma solução. De grande valia a audiência pública hoje, em ato contínuo, né? Então, esse encontro na próxima sexta-feira, aqui 10 dias, a fim de sentar com os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Trânsito, da Secretaria de Urbanismo, a fim de também buscar algumas alternativas e também a possibilidade também de se ter um canal direto com as operadoras, com a própria RGE, que a gente já tem de grande valia na pessoa do Rafael, mas a fim também de tentar, se possível, também trazer entendimentos para uma modernização da lei, que se fique mais fácil de fazer as notificações. Hoje as notificações, mesmo que tenha 48 horas, e um dos vereadores colocou essa situação, acho que foi o vereador Bressan, né, que tem que se fazer a manutenção. A prefeitura ela ainda tem algumas situações que as notificações são feitas num talão. Então tem que se fazer a notificação, tem que se mandar via R, né, muitas vezes não se recebe, não se encontra enfim, o responsável, e aí a partir deste momento são 48 horas. De grande valia também a presença do PROCON aqui, né, que também faz toda essa parte fiscalizatória, né, e que certamente também estará na reunião do dia 3, a fim de que a gente, através do Executivo, com a participação dos concessionários, das pessoas envolvidas, na presença do presidente da Casa representando esse poder, a gente consiga construir alguns encaminhamentos, e se precisar modernizar a lei, sim, estaremos modernizando a lei, né. O nosso gerente da fiscalização, Aderbal, tem uma linha direta, sempre com a RGE. Quando chega alguma demanda nessa seara, faz contato direto e tenta solucionar o mais rápido possível, a fim de evitar que seja notificado, que se tenha o envio do AR até o recebimento, o retorno e as 48 horas para que seja procedido exatamente a correção ali do erro, né, e o corte dos fios ali sobrando. Então, só para contribuir, presidente, que a Prefeitura Municipal, através do gabinete da vice-prefeita, já vem liderando um grupo de trabalho interno da Prefeitura, a fim de também se ter alguma solução logo ali na frente, em conjunto com as concessionárias e com a RGE. Muito obrigado. Obrigado, secretário João Wes. A nossa comissão também foi convidado, estaremos presentes no dia 3 para participar dessa reunião. Gostaria que o representante da UAB, Paulo Salsin. Cumprimentando o Camilles, eu cumprimento os demais. Eu vou meio que fazer uma leitura que eu achei interessante, não é fazer um relatório do que foi discutido, mas entrar em alguns pontos. O Fontinel falou na questão do escritório da RGE. Por que hoje se defende, o movimento comunitário defende muito o SAMAI? Não é só pela tarifa ou por uma água de qualidade, mas é o serviço municipalizado e nós podemos bater na porta. Então, isso não devia ter acontecido aquela vez quando foi tirado, né, o escritório de Caxias do Sul, aí, que estava ali naquela região, ali perto do Iguatemi. Então, eu acho que isso tem que ser pensado. Se a RGE pode pensar isso, deveria pensar nessa situação.
A questão da titularidade, né, que a vereadora Denise falou, que a gente não sabe geralmente os suspostos de quem é a responsabilidade, então essa definição tem que estar clara, de repente, aí na resposta. O vereador Scalco falou do futuro, eu acho que o futuro é o cabeamento subterrâneo. Né? Bento já tem experiências, tem alguns loteamentos aí que já têm experiências disso. Eu acho que isso o município também tem que ir pensando futuramente, né? Claro, hoje estamos numa crise econômica danada, mas não dá para fugir disso. Então, acho que isso também tem que começar a ser pensado, porque senão não tem tu resolver os problemas da questão visual. O D'Ambrós falou da questão de um programa que a RGE tem que apresentar para nós sobre a troca de postes, isso é importante, apesar de ter atendido, né? Não estou aqui dizendo que não foi atendido, o pessoal tem conversado contigo ali, né, o representante ali da RGE, sempre tem sido atencioso, isso é tranquilo, mas nós precisamos ter um programa, a gente precisa ter isso na mão, visualizar, assim como a gente cobra de outros órgãos públicos que tem um programa para a gente poder também responder aos presidentes de bairro, é importante que a RGE faça esse cronograma. Eu acho que o importante aqui é fazer um projeto de lei específico. Se foi feito uma vez da poluição visual sobre as fachadas, né, que deu uma mudança na cara da cidade, agora tirou um pouco aquela poluição, também vamos ter que trabalhar nisso. E descobrir, né, porque a gente sabe que o maior problema hoje na questão dos postes, e essa fiação toda é do cabeamento, não é da RGE, da fiação da RGE. Então não tem essa dúvida, nós não temos essa dúvida. Nós temos a certeza que é problema dos cabeamentos, né, dessas questões da fibra ótica, enfim, esse processo. Então, tem uma responsabilidade para cima desses grupos aí que detêm. E eu acredito que a impessoalidade desses grandes grupos também dificulta, porque a gente não tem nem onde bater na porta. Basicamente é isso. Obrigado. Obrigado, Paulo Salsen. Agora, perguntas encaminhadas pelas redes sociais. O Adam vai fazer as perguntas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os convidados. Algumas perguntas foram encaminhadas para a Comissão de Legislação Participativa e Comunitária e a gente irá realizar. Após a retirada dos cabos soltos, qual a possibilidade de identificar o novo cabeamento? Segunda pergunta. Qual o custo para as empresas de telefonia utilizarem a rede de postes e por poste utilizado? O valor arrecadado com este aluguel é destinado para que uma área específica da concessionária? Dentre as atribuições da concessionária, existe um setor que monitora esta questão dos cabos? Senhor presidente, também peço licença para apresentar o trabalho que o senhor fez através do seu gabinete sobre um passo a passo. Peço para que a TV Câmara, então, projete para que as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, YouTube e TV Câmara possam visualizar. Se também é oportunidade para que haja alguma correção, Rafael, fique à vontade para fazer, o Vergani também representando o CPPP. Caso seja possível identificar, o passo a passo, caso seja possível identificar o cabo de telefonia, internet, TV a cabo, ligar na RGE, no 0800, digitar a opção 0, informar ao atendente o endereço onde está o fio solto, anotar o protocolo. A RGE vai identificar e notificar as operadoras. Após alguns dias, consulte o protocolo para ver se o serviço foi executado. Próxima foto, por favor, Everton. Então, esse é o passo para identificar o fio solto se for de energia elétrica. Ligar imediatamente para qualquer um destes números. RGE pelo 0800, Bombeiros e Defesa Civil. Esse trabalho foi desenvolvido, né, Rafael? Tu contribuiu para que saísse, para que as pessoas tivessem um pouco dessa compreensão. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, colega Adam. As considerações e visão das telecomunicações. Senhor Fabiano, por favor. Vereador Camilles e demais vereadores, secretários, enfim, aqui a todos, ao pessoal das redes sociais.
Eu inicio aqui dizendo que eu estou aqui representando as PPPs, as prestadoras de pequeno porte, porque nós temos as prestadoras de grande porte, para não dizer gigantes, né? Como, por exemplo, Claro, Vivo, TIM e Oi. Essas empresas não são grandes, né? São gigantes. O faturamento da Claro é quase 10 vezes o faturamento da Randon, aqui de Caxias do Sul, para a gente ter uma noção a nível Brasil. Se a gente pegar o faturamento da Claro, toda a América Latina, é um negócio impressionante, né? Então, a gente não está aqui representando essas empresas com todo o respeito, né? Mas, claro, são colegas que também prestam serviço nesse segmento, e a gente tem que respeitar, e colegas que têm um papel muito importante para o nosso país. É importante que a gente também cite isso. Sem essas empresas, dificilmente nós teríamos o que temos hoje, né? Há pouco tivemos o leilão do 5G, quase 50 bilhões de reais foi adquirido aí pelo Estado brasileiro, quase que 1/3 de todo o déficit brasileiro do ano. Essas empresas pagam no nosso Estado 30% de ICMS, é importante que a gente diga. Hoje, uma fatura de um telefone celular de R$100, R$60 é tributo do Estado, né? De um modo geral. Se nós botar também a parte de INSS, 27,5%, enfim, a gente sabe que são valores muito grandes, né? que o Estado brasileiro hoje cobra dessas empresas. É só importante a gente conhecer isso, saber disso, saber a importância dessas empresas. Outra coisa importante também é que lá no comitê das PPPs, nós temos 5 conselheiros, eu sou um deles, que representam todo o setor desses prestadores de pequeno porte do Brasil. Eu estou lá representando a Internet Sul, que é a associação aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Tive a honra de presidi-la de 2006 a 2010, sou conselheiro hoje dessa entidade, que fica em Porto Alegre, mas responde por mais de 200 associados no Estado do Rio Grande do Sul. Um estado de 497 municípios, nós temos quase 800 prestadoras de serviço de pequeno porte. Prestadoras aqui foi citado a Najanet, né, pelo Fantinel, aqui de Flores da Cunha, que leva conexão para o interior e diversas localidades, né? Então, a gente também representa a Internet Sul hoje aqui. E, dizendo isso, a gente tem acesso a essas empresas de pequeno porte. Nós nos organizamos, é uma associação essa, a Internet Sul, a internet brasileira, ela tem 26 anos, começou em 95, a internet comercial no nosso país, e essa entidade tem 24 anos, então ela tem bastante representatividade aqui no nosso estado, para que vocês saibam. A gente tem aproximação com a maioria dos provedores de serviço de internet no Rio Grande do Sul. Isso quer dizer que a gente está aqui totalmente à disposição, com o objetivo de colaborar, né? E no momento como esse, é muito importante que tenhamos o bom senso de entender que temos um problema muito grande. O país está passando por esse caos em relação a posteamento, em relação a cabeamento. Isso não é algo só aqui de Caxias do Sul, para que vocês saibam. Diria até para vocês, se vocês conhecessem o Nordeste, a maioria conhece aqui, o caos é muito maior, né? A RGE vem fazendo um trabalho muito intenso de cobrança, e a gente vem tendo, em muitos momentos, até alguns embates positivos. Principalmente, vamos falar daqui a pouquinho sobre custos também de posteamento, que foi uma pergunta que os internautas fizeram. Mas tem que haver o bom senso, tem que haver o bom senso da concessionária aqui, que foi muito bem, o Rafael aqui, foi elogiado por todos, e se precisa se ter, sim, um trabalho em conjunto com a sociedade aqui, com o poder público também, e com os prestadores, no caso aqui, de telecomunicações. Essas empresas que a gente representa são empresas locais. Elas são, muitas vezes, de Caxias do Sul. Nós temos empresas aqui de Caxias do Sul. A empresa ao qual eu fui fundador, a Bitcom, era daqui. Portanto, a gente tinha, e tem ainda, a empresa Bitcom e as demais todas, um compromisso local, né? Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente atendeu alguns dos vereadores aqui, alguns dos secretários também,
para resolver problemas dessa ordem, no caso de cabeamento. Posso citar aqui a Terceira Légua. Por diversas vezes a gente foi lá fazer serviço, enquanto a Bitcom, e fazer serviços que não eram de responsabilidade da nossa empresa, e sim para ajudar aquele espaço. Agora, é claro também, né, que a gente tem que fazer a meia-culpa, a gente também tem responsabilidades enquanto empreendedor. Essas empresas têm colaboradores, tem isso, tem aquilo. A questão de monitorar se o serviço está sendo bem feito é um papel importante que as empresas precisam fazer. Nós, enquanto Internet Sul, a gente vem fazendo um trabalho muito forte enquanto capacitação. Outra coisa importante por essas empresas serem locais, quando rompe uma fibra ótica, acho que foi... acho que o vereador Renato Oliveira comentou do futebol no domingo, enfim, quando rompeu lá, com certeza rompeu a fibra ótica, tinha algum assinante que estava usando o serviço de TV, né, pela fibra ótica e ficou sem conexão. Chamou e foi feito o serviço ali. Se fosse uma dessas empresas gigantes, com muito respeito, pouco provável seria feito esse serviço no próprio domingo, mas para não dizer impossível, né? A minha empresa, como os senhores sabem, no passado pegou fogo e eu fiquei 7 dias sem conexões das gigantes. 7 dias conhecendo os presidentes das empresas e sendo amigos, né? Então, a gente sabe da dificuldade dessas empresas gigantes. Então, essas empresas locais, quando o serviço é cortado ou cai a conexão, a gente encontra os amigos e clientes na padaria, na igreja, em tudo que é lugar, e a gente é cobrado, né? E a gente vai atrás. E a gente gosta, claro, de minimizar a poluição visual, porque nós somos daqui, nós nascemos aqui, nós empreendemos aqui. A identificação técnica é feita através de plaquinhas, né? Muitas vezes não se tinha isso. Nos últimos 20 anos, isso vem sendo trabalhado, principalmente nos últimos 5, 10 anos, muito bem conduzido pelas concessionárias, cobrando isso dos empreendedores para que seja feito isso. Isso vem avançando, mas é gigante isso, né? Eu me lembro quando estive na Anatel, de 2013 a 2016, como conselheiro, a gente avaliou aí, o Paulo Salsen não está aqui agora, mas se avaliou a possibilidade de botar subterrâneo. Naquele momento se falou em 107 anos, em 2014, em torno de 107 anos para conseguir fazer tudo isso subterrâneo. Ou seja, sem contar o grandioso investimento que teria que ser feito, né? E também teve vereadores aqui que disseram da dificuldade financeira que o mundo todo está sofrendo, em especial também o nosso país. Então, é importante ter esse cenário, esse bom senso, ter essa calma. Se falou aqui do 5G, o vereador Maurício, né, protocolou aqui um projeto de lei, está falando de futuro. Isso é bastante interessante, principalmente o secretário João Ues, né, e certamente ele está atento, juntamente com o executivo, a Paula Iores, a vice-prefeita, o prefeito, já vão fazer aqui, então, um encontro em relação a isso, porque carece, sim, investimento em breve, prevendo o nosso futuro, a nossa participação no futuro. Independente se esses cabos, essas conexões de 5G chegarão em 2025, que é para ser Caxias do Sul, julho de 2025, nós temos que começar hoje, seja com projeto de lei, mas seja com investimentos também, né? Então, certamente o executivo vai olhar isso. Acredito que algumas ruas da cidade, Júlio, Sinimbu, enfim, pode-se pensar em subterrâneo. A gente sabe que foi feita toda uma, entre aspas, uma reforma aí nos últimos anos. Ex-prefeito Cassina, aí foi feito um trabalho. Se já nesse momento tivesse sido feito algo subterrâneo, já teria sido minimizado muito do problema, enfim. Confesso aos senhores que eu não tinha muita disponibilidade antes de estar empreendendo, de estar participando de momentos como esse, e até agradeço aqui o vereador, o Adam Heck também, que nos convidou, porque é importante a gente ver a dificuldade de todos, né, em relação a esse tema. Aqueles que não me conhecem, eu nasci na Vila Ipiranga, hoje bairro, mas Vila Ipiranga. Minha mãe foi uma líder comunitária, presidente por muitos anos no nosso bairro, né? Uma das fundadoras da UAB, aí, então, o pessoal aí a gente conhece muito bem, Planalto, aquela área,
o vereador Rafael aqui estava por aqui, enfim, a gente sabe, é próximo a nós lá, a gente sabe toda essa dificuldade, então a gente é sensível. Bom, para concluir minha fala aqui, vereador, eu gostaria de propor, acho que é importante a gente propor caminhos, né? E um plano de ação, mesmo que, eventualmente, sendo nosso, um plano de ação nosso por Caxias, acho que é algo que a gente pode conversar, né? Respeitando, seja a Agência Nacional de Telecomunicações, a de Energia Elétrica, as concessionárias, mas quem reside aqui, a gente pode, sim, fazer algo diferente. Uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui no plano de ação, como sou de tecnologia, muito simples é a criação de um aplicativo. O trabalho feito aqui, Adam, por você, pelo vereador, né, onde vocês aqui possuem um passo a passo, tá? Mas imaginem os senhores fazerem um aplicativo e nesse aplicativo a comunidade poder tirar foto, poder se comunicar por aí, a concessionária tendo acesso a isso, muito tranquilo, os prestadores de serviço tendo acesso a isso, em tempo real a gente faria isso. Isso não é caro, não é caro, poderia ser feito. Eu posso, inclusive, levar essa demanda, vereador, para a Internet Sul e, de repente, essa ideia surgiu agora aqui na mesa e a gente, quem sabe, até possa investir aqui e desenvolver isso. Tá? Esse mesmo aplicativo pode, quando o técnico do prestador de serviço, seja de telecomunicações, seja de energia elétrica, enfim, ele possa tirar uma foto do antes e do depois. Com isso, pode-se ter até uma condição de avaliar a qualidade do colaborador, do prestador de serviço, de como está sendo feito, para não deixar partes do cabo no chão, como eu ouvi aqui. E eu mesmo, por diversas vezes, infelizmente, visualizava isso dos meus colegas, né, ao qual eu era responsável. Quem me conhece um pouco sabe que eu não tenho carro e eu caminho por Caxias diariamente em torno de 2 horas, me desloco muito a pé, adoro caminhar, e vejo coisas complicadíssimas nos nossos posteamentos, obviamente, porque eu trabalho com isso. Então, o aplicativo seria algo extremamente positivo e simples e eficaz, com velocidade. Com isso, com certeza, uma poluição visual se diminuiria muito. Eu não sei quem aqui citou o caso da limpeza local, acho que foi o Alfonso, não estou lembrado se foi o secretário Alfonso, mas fazer também um movimento de coleta, né, de limpeza de poluição visual seria uma coisa muito bacana. Eu lembro-me uma vez que foi feito isso, se eu não me engano, com tal de Adiló, pela Codeca, se eu não me engano, foi esse cara que fez uma limpeza de lixo. E nós, na Vila Ipiranga, lá, a gente fez e coletamos muito lixo. Eu acho que a maioria de quem aqui mora em bairros humildes, como eu me criei nesses bairros, foi feito isso. Algo simples, mas que também dá um retorno legal e que isso pode ser feito por nós, por cada um de nós daqui, claro, com o apoio da Codeca, etc. e tal, algo que não é difícil de se fazer, como já está sendo feito em outras cidades também. Ampliar esse passo a passo que o vereador Camilles fez, para, de repente, criar uma cartilha de informação. Algo simples, eu dei essa ideia na Anatel, para a gente criar uma cartilha sobre o 5G, e a gente vem fazendo isso, né? Há uns 4 meses atrás, todos os dias no Facebook, mais ou menos, da Anatel, tem uma cartilha dizendo o porquê que é legal o 5G, o porquê que é importante a gente estar atento a isso, tendo calma, tudo vai acontecer ao seu tempo, mas é importante a gente começar a culturar a população. E nessa cartilha, né, a gente tem que começar a dizer também a fontes de novas energias. Acabou de passar no Senado agora a aprovação que a Caixa Econômica Federal vai financiar painéis solares junto com o financiamento das residências. Isso é importante, porque a gente sabe o grande problema que nós estamos tendo energético a nível global. Isso ficou escancarado agora no último evento que se teve aí na Escócia, né? Acho que todo mundo acompanhou, e todo mundo sabe o problema crônico que o Brasil vai enfrentar nos próximos anos enquanto energia elétrica, né? Por conta do aquecimento do nosso país, o aquecimento global e etc. Então, essa parte também de energética, no caso solar, iria também minimizar bastante toda essa parte de
de cabeamento e tudo mais, né? Deixo aqui à disposição para que a gente possa, eventualmente, criar um grupo de trabalho. Me coloco aí à disposição do Rafael para a gente fazer isso. Vamos trocar mensagens. Eu não lhe conhecia, mas dos meus colegas ali da Bitcom, em várias audiências públicas na Serra Gaúcha, acho que você e ex-colegas meus se cruzaram, e a gente pode, sim, com certeza, colaborar. E eu sou muito sensível, vereador, a esse problema, que é um problema, sim, de todos nós e que juntos a gente tem que buscar. E sou muito mais de não ir para um momento inicial na sanção, né? Eu acredito que, sim, tem que ter dor, né? Mas, no primeiro momento, vamos aculturar, vamos tentar juntos achar um caminho, né, para minimizar essa dor, e aqueles que não se colocarem à disposição, que não virem a somar, que não virem também a agregar, aí sim, entendo que a lei precisa ser forte e dura. Obrigado. Obrigado, Fabiano. A gente sabe de todo o seu conhecimento. Gostaria de ouvir horas e horas, pelo seu conhecimento, mas o nosso tempo está meio escasso e gostaria de passar a palavra, por favor, para o Rafael. Aqui, quando os vereadores, nas suas falas, eles abordaram alguns outros assuntos que não é referente à questão dos ocupantes, tá, das fiações de dados e telefonia, que foram trocas de postes, nível de tensão, aumento de carga e poda. Eu vou deixar para abordar no próximo bloco, tá, gente? Que daí é pertinente para esse momento, certo? Eu só vou fazer uma correção que foi falada aqui pelo vereador Fantinelli e pelo representante da UAB, o senhor Paulo Salsi, que é referente ao atendimento da RGE, senhores. A RGE permanece com o atendimento presencial, como sempre manteve aqui em Caxias do Sul. O posto de atendimento, em nenhum momento, ele foi fechado. Aliás, ele foi fechado durante o período pandêmico, que a ANEEL exigiu que se fechassem os postos de atendimento, tá, gente? Com exceção desse período, em nenhum momento o posto de atendimento da RGE deixou de atender. Ele fica aberto em horário comercial, na rua Mário Deboni, 1902, no bairro Floresta, no mesmo local que sempre foi, lá onde era o prédio da sede da RGE. Com a mudança que teve da nossa sede, o que foi para São Leopoldo foram os cargos diretivos. Tá? Os cargos operacionais, eles se mantiveram em Caxias do Sul. Não foi reduzida em nada a nossa força de trabalho, bem pelo contrário. Ela está sendo ampliada ano a ano. Então, reforço, o nosso posto de atendimento, que tem o atendimento presencial dos consumidores da RGE, ele sempre se manteve aberto em Caxias do Sul, no mesmo endereço que sempre foi, desde que mudou, que foi lá para o bairro Floresta, lá próximo ao shopping, tá, gente? Então, tem atendimento para o público. Entrando, então, na questão do assunto dos ocupantes. Primeiro, eu preciso falar aqui que o setor elétrico ele é regulado, senhores. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela define todas as normativas que a RGE deve seguir. Através de suas resoluções, ela homologa todos os processos. E nós, como concessionária, nós devemos cumprir à risca tudo que está exigido nas suas resoluções. Quando a gente fala de cabeamento de telefonia, de dados, são duas resoluções que definem a questão da gestão, tá, gente? É uma resolução conjunta e já dá para ver pela data das resoluções, são novas, tá, gente? Esse assunto, cabo de telefonia, é um assunto novo, que vem tomando uma proporção cada vez maior, nós somos cientes disso. Nós temos uma comissão dentro da RGE, que tem diversas áreas de campo, área técnica, área comercial, área jurídica, que vem tratando esse assunto diariamente para verificar a melhor forma como nós vamos tratar esse assunto de acordo com o que preconiza também as resoluções. Então, as resoluções que definem a forma como se trabalha com esses cabos é uma resolução conjunta da ANEEL e da Anatel, de número 004 de 2014, e mais recente, a resolução da ANEEL 797 de 2017.
Em ambas as resoluções, e isso é muito importante que eu vou dizer agora, pessoal, a responsabilidade pela manutenção desses cabos são das concessionárias de telefonia e de dados. São eles que são responsáveis por manter o padrão técnico exigido quando eles firmam um contrato conosco. Para eles usarem nossos postes, eles têm que fechar, primeiro apresentar fazer um contrato informando quantos postes eles vão precisar usar, e depois apresentar um projeto, de quais os postes que vão ser usados. Isso tem um custo, é pago mensalmente, tá? Pelas concessionárias, e esse valor ele é usado para manutenção, e ele também serve na hora que se faz a definição da tarifa de energia elétrica, ele corrobora para diminuir a fatura, porque é uma receita que entra para a empresa, certo? Então, considerando essa questão, que é responsabilidade das empresas de manter o padrão técnico, independente das notificações da RGE, que a RGE, nesse momento, ela tem o papel de fiscalizador. Nós notificamos as empresas mediante a fiscalização dos nossos técnicos de obras, enquanto estão na rua fazendo fiscalização de obras da RGE e identificando situações de cabos em desacordo, elas são notificados. E também nós temos um projeto que iniciou esse ano, que antes era feito de forma que se fazia o levantamento somente da iluminação pública dos municípios. Agora, nesse novo projeto que a gente tem, que essa empresa é contratada, além dessa empresa fazer o levantamento da iluminação pública também, ela faz o levantamento de todos os ocupantes dos postes. Ela notifica todos os ocupantes também nesse mesmo formato que não estiverem em acordo. O que acontece? Como eu disse para vocês, a RGE ela não aluga poste, gente. Que nem a senhora falou, vereador, nós não alugamos postes. Por lei, nós somos obrigados a ceder espaço para esses compartilhantes, porque senão na cidade teria mais postes do que casas. Eu imagino se cada empresa tivesse que colocar seus postes também. Mas eu lhe garanto para vocês, se nós pudéssemos escolher, não faríamos isso. Não gostaríamos de ter essas empresas penduradas nos nossos postes, porque a gente está recebendo só reclamações. Infelizmente, esse momento que a gente vem passando, a gente recebe somente reclamações. E está sendo tratado, e até em função disso que se formou essa comissão interna da empresa para tratar esse assunto, porque antes nós estávamos tratando pontualmente cada um de uma forma na sua região que atuamos. Que nem o secretário Afonso falou, nós já conversamos a ponto, já fui abordado pelo secretário também questionando esse assunto, e eu já tinha falado para ele. A gente fez uma ação conjunta com as empresas ocupantes em São Leopoldo. Primeiro, a gente se reuniu com todas as empresas. Semelhante não, igual que vai ser feito aqui em Caxias do Sul, no dia 3 de dezembro agora, tá? Por intermédio da vice-prefeita Paula. Eu recebi, num primeiro momento, bastante demanda da vereadora Marisol a respeito desse assunto. A gente já vem conversando. A vereadora já tem exemplos de como a gente atua na questão da notificação das empresas, tá? Mas, retornando a esse ponto, a gente faz essa reunião com os ocupantes e vai definir, junto com a prefeitura, na verdade, é a prefeitura que vai definir, um local para que a gente use de projeto piloto para fazer uma limpeza desses cabos, senhores. Então, nós vamos notificar as empresas, nós vamos dar um prazo para eles se readequarem, e na data que for estabelecida que será feita a ação, a RGE vai com suas empresas, com as suas equipes de eletricistas, junto com o nosso técnico fiscal, que é o responsável. Alguém perguntou quem é que era o responsável por essa fiscalização dentro da RGE. São os nossos técnicos fiscais de obra, certo? Então, é ele que identifica quais os cabos que estão em desacordo. Então, nesse dia que nós definirmos que vai ser feita essa ação e que as empresas ocupantes terão conhecimento, através dessa reunião que nós vamos fazer, aqui em Caxias nós temos em torno de 17 empresas ocupantes, certo? Eu já passei essa relação para a vice-prefeita, de forma conjunta, nós notificarmos elas para estarem aqui nesse dia. A gente notifica elas para elas corrigirem os cabos delas, e os cabos que não estiverem em acordo nesse dia que nós vamos fazer a ação da RGE é cortar. Nós não temos itens, nós não temos equipes treinadas, nós não temos material para fazer a manutenção de fiação de telefonia. Nós somos especialistas em energia elétrica.
E as nossas redes, não tenho dúvida, senhores, nós respeitamos muito, com muita seriedade, essa questão de padrão técnico, porque o insumo energia ele não permite erro. O insumo de energia é óbito. Se alguma pessoa encostar num cabo de energia que a gente tem na via, é óbito. Então, a RGE, assim, eu não digo 100% porque às vezes tem casos que escapam, mas desses casos de cabos soltos, 99% é de telefonia, gente. Até porque, se tiver um cabo rompido da RGE, um cabo de eletricidade, vai ter um consumidor sem energia elétrica. Esse consumidor vai fazer uma reclamação e a RGE vai ir atender o evento lá para restabelecer a energia. Então, dessa forma, gente, é a forma como a gente encontra. Porque, e outra coisa que é importante é essa união de todas essas forças para nós buscarmos essa solução em conjunto. Porque o papel da RGE, de acordo com a resolução, ela é notificar as empresas. Não somos nós os responsáveis por ir lá e amarrar o cabo, certo, gente? Nós temos que notificar elas, nós temos que dar um prazo para ela poder fazer a manutenção. Se ela não fizer a manutenção, nós temos que notificar de novo, tem que dar outro prazo. Não fazendo, nós temos que mandar para uma comissão de conflitos da ANEEL, que esta vai nos autorizar a cortar o cabo. Nós não podemos cortar o cabo antes, com exceção de situações de risco, que a RGE vai lá fiscalizar, conforme a gente recebe as reclamações, a gente vai lá fiscalizar e identifica um cabo de situação de risco. Risco, gente, está oferecendo risco ao munícipe, à pessoa que está andando no local. Aí a RGE pode cortar. Se não for risco, nós não podemos cortar, nós temos que seguir todo esse rito até chegar nesse momento. Só que isso aí é demorado, demoroso, e a gente também se indigna internamente, os colaboradores, só que nós precisamos respeitar essa norma, porque se nós não fizermos dessa forma, as empresas que são ocupantes, elas podem nos processar, nos cobrar todos esses danos, porque nós não respeitamos o que está determinado na resolução. Quando a gente recebe a notificação, e aqui eu peço permissão de novo, vereador Marisol, que a vereadora já me mandou vários pontos agora, recentemente o secretário também mandou um, eu encaminho essa notificação para a nossa área interna, que é a área de compartilhamento de postes, e esta área ela gera um protocolo, uma nota, e a partir daí dá o início dessa notificação. Essa nota gerada conforme eu recebo, de quem eu recebo a reclamação, eu retorno a notificação com o número da nota gerada, para depois poder ser cobrado novamente como foi o andamento. E com esse número eu consigo ver internamente, junto com a nossa área de obra, em que pé que anda aquela notificação emitida. Se foi cortada, se foi encaminhada novamente outra notificação, se foi encaminhada a notificação para o comitê de conflitos, para poder autorizar o corte. Então, a gente consegue ver dessa forma. Mas, infelizmente, é isso, gente. O contato da Câmara de Vereadores para essas notificações sou eu. Vocês podem me passar todas essas demandas, quem não tiver meu contato, depois eu passo para vocês, ou pode solicitar para o presidente também, aqui ele informa. Vocês podem me passar todas essas demandas que vocês receberem por e-mail, que eu dou direcionamento junto com a área de obras, e aí nós notificamos as empresas, e depois de ser emitida a notificação, eu retorno aos senhores o protocolo da notificação, certo? Isso aí não é tão rápido como foi citado ali, que se queria que se fizesse em 48 horas, mas é a forma que a gente tem que seguir, para poder fazer a notificação e seguir o que está preconizado na resolução também. Então, eu vejo de grande valia, gente, essa reunião onde nós vamos chamar nas empresas que são ocupantes, e não vejo por que não também, daqui a pouco, fazer uma reunião aqui da Câmara de Vereadores com todas essas empresas também, para eles estarem cientes que, da forma como está sendo tratado o assunto de cabeamento de telefonia e de dados, não está mais a contento. Então, eu vejo como são eles os responsáveis por fazerem essa manutenção e por conservarem as redes de acordo com o padrão técnico, eu vejo que eles deveriam estar presentes também para ouvir tudo isso aqui que eu estou ouvindo. Não estou me eximindo, quando eu digo me eximindo a RGE, a responsabilidade da RGE nesse assunto. Mas, como eu disse para vocês, em função de ele ser regulado, nessa resolução, ela define o papel de cada um, o que cada um tem que fazer. E nós estamos fazendo a nossa parte, que é essa questão de fiscalização.
Então, gente, a gente vai estar sempre aberto, a gente vai participar dessa reunião, fomos convocados também para participar dessa reunião junto com a vice-prefeita e todas as outras áreas que foram convocadas. Vamos estar presentes, vamos tratar dessa forma, vamos nos colocar à disposição para fazer esse projeto piloto aqui, identificando de acordo a isso que vai definir a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o local que a gente deve escolher para fazer essa adequação. E na data combinada nós vamos estar lá com as nossas equipes para poder fazer o corte dos cabos que não estiverem de acordo com o procedimento, com o padrão técnico exigido. Tá? Tem uma outra questão também, quando a gente troca postes, isso gera muito transtorno, porque a gente troca poste, que nem o secretário falou, que leva um tempo, né? A gente, no momento que a gente tem a programação do desligamento para trocar o poste, por resolução, nós temos que comunicar os clientes, que são clientes residenciais e comerciais de baixa tensão, através da rádio. Os clientes que são de alta tensão, normalmente são indústrias que têm seu transformador particular, a gente comunica através de e-mail, que vai ter o desligamento de energia, e junto dispara para todas essas empresas que nós temos cadastro, que se vocês quiserem, eu posso encaminhar esse cadastro das empresas ocupantes aqui de Caxias do Sul para a Câmara de Vereadores também. A gente encaminha esse aviso de desligamento para eles também, informando que vai ter troca de postes no local, para eles terem conhecimento e procederem com a troca dos cabos deles também, tá, gente? Basicamente é isso aí. Eu não sei se tiver mais alguma dúvida, eu fico à disposição também. Obrigado, Rafael. Se me permite, só uma observação que eu esqueci de falar, que vem ao encontro que o seu Fabiano falou, referente ao aplicativo. Nessas reuniões que a gente faz com as empresas, eu digo, a gente já tratou esse assunto em Canela, Gramado e Flores da Cunha, a gente montou um grupo onde tem todas as empresas ocupantes, a RGE e normalmente a Prefeitura. Isso também vai ser um canal que a gente vai poder usar para poder ter o contato com essas empresas, certo, pessoal? Obrigado, Rafael. Aproveitar também que a nossa comissão vai solicitar o cadastro de todas as pessoas. Uma coisa que me faltou antes para comentar, né, a meu ver, a legislação ela precisa evoluir também e tem que evoluir lá em Brasília, que quem cria leis em relação a telecomunicações e a energia elétrica é no Congresso Nacional, né, ou nas agências regulatórias através das suas resoluções, como bem disse aqui o Rafael. Tem 2 itens que a gente já vem falando há muito tempo, apenas para que as pessoas saibam, né, que uma delas é o valor do posteamento, né, foi questionado sobre o valor do posteamento. Então, hoje, a cada R$10 cobrado por poste, em caráter de exemplo, depois eu vou citar valores que é praticado, o Rafael me corrija, mas, se eu não me engano, 90% deste valor, de cada R$10, 90% a concessionária tem que diminuir na conta de energia elétrica. E 10% é utilizado pela concessionária para criar as equipes de fiscalização e monitoramento. Isso é importante, porque já tivemos vários debates a nível nacional que se mude isso. Daqui a pouco se inverta isso. 90% do que é arrecadado se crie uma equipe de fiscalização, por exemplo, ou se destine, que é o que eu defendo, se destine a criar uma entidade pela própria sociedade para que essa entidade monitore, fiscalize. Vou dar exemplo para vocês. Em telefonia móvel, telefonia fixa, tem uma tal de ABR Telecom. Então, sempre que há uma portabilidade de um telefone celular, você está na prestadora de serviço A e quer trocar para a prestadora de serviço B, você leva um número com você, a tal da portabilidade. Só que quem faz esse monitoramento para ver se a empresa A não vai boicotar a empresa B, né, é uma tal de ABR Telecom. Funciona muito bem. Ela é mantida pelas próprias empresas prestadoras de serviço, elas mantêm isso e essa instituição tem executivos remunerados, etc., fica monitorando
controlando, fiscalizando as empresas prestadoras de serviço. Eu já defendi que seria muito importante ter isso a nível local, Caxias do Sul, por exemplo, ou a nível regional. Eu defendo que, se fosse local, essas 17 empresas, por exemplo, teriam que criar uma instituição. Se isso tivesse resolução, de novo, não tem a legislação para isso. Tem que criar, e não é aqui. É lá na agência e é lá no Congresso Nacional, né? Para que tivesse uma instituição terceirizada para fazer esse tipo de monitoramento, porque daí sim as perguntas de todos aqui estariam respondidas. Quem é o responsável? Quem é o responsável? Não é a RGE, tem as concessionárias, mas qual das 17, se os cabos não estão identificados? Se tem uma instituição que ali responde por isso, e que esse valor de locação de postes, hoje a concessionária CPFL é de R$ 7,00 até R$ 15,00 por poste, dependendo do local, né? Que tem outras concessionárias que cobram aí de R$ 5 a R$ 8,00, tem concessionárias até tipo Celesc, de 4 a 6, né? Tem a Copel do Paraná também, que faz bacana aí o serviço, de R$ 4 a R$ 6,00 e funciona. Santa Catarina, Celesc faz um trabalho legal. A Copel também faz um trabalho legal, eles têm equipes, eles montaram as suas equipes lá, no caso, estou falando de Celesc e Copel, são bastante duros e firmes, né? Como todos aqui disseram que precisa se ter isso. Então, essa observação sobre legislação, a gente precisa sim evoluir. Nessa resolução que o Rafael colocou aqui, de 2014, foi estipulado um valor de referência de R$ 3,92 por poste. Infelizmente, a palavra referência, eu defendia que fosse o valor, não de referência, valor máximo, porque ninguém das concessionárias usou esse valor como referência. Muitas empresas entraram justamente na Câmara de Conflitos, a ANEEL e a Anatel, todas ganharam contra as concessionárias e nenhuma concessionária utilizou esse valor de referência. Estão tudo num grande imbróglio jurídico aí há muitos anos no judiciário, né? Isso, as agências disseram que vão retomar esse assunto em 2022. Seria muito importante ter um valor, não de referência, um valor máximo cobrado e que fosse isonômico, seja de uma grande ou gigante empresa e uma prestadora local que muitas vezes leva até Criúva, né? Quanto que custaria, ou quanto custa para aquela empresa levar um serviço de fibra ótica até Criúva? Quanto custa isso? Quantos postes tem daqui até lá e quantos clientes tem lá? Nunca fecha a conta. Eu nunca botei serviço lá de internet em Criúva, porque nunca ia fechar a conta. Eu fui lá, Rafael, por wireless. Porque se a gente pagasse o valor que a gente paga por poste, R$ 13,00, para chegar até lá, a gente ia gastar quanto e ia cobrar quanto de cada assinante? R$ 1.000 a assinatura, nunca ia ser pago, nunca ia fechar essa conta. E também, vereador, eu gostaria muito de levar aqui a ata dessa audiência pública e levar para os meus colegas lá do CPPP para que leiam, para que ouçam o que eu ouvi hoje aqui, porque isso é muito importante para que a gente consiga criar eco, porque isso a gente não tem poder lá de executivo, nós lá no CPPP. Quem tem é o conselho diretor, os 5 conselheiros que são remunerados, que estão lá, né, por conta do governo que ali está no poder, etc. e tal, né? A gente conhece os 5 conselheiros e a gente pode levar isso e demonstrar que as dificuldades são gigantes nesse ponto. Era isso, vereador. Obrigado, Fabiano. A palavra com o senhor José Paulo, do Inova RS. Senhor presidente da Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, senhores vereadores, senhores secretários, prezados presentes. Nós, tanto no Inova RS, como no Cidades Inteligentes, como no MOB Caxias, a gente tem se preocupado bastante com essa questão da poluição visual, os fios. Fizemos um mapeamento fotográfico bastante interessante. Vou pedir permissão para baixar aqui, porque eu não estou conseguindo respirar.
E eu vou evitar de falar do problema que ele já está suficientemente evidenciado. O que nós temos é, de fato, um abuso muito grande. Eu vejo que nós estamos, no momento, procurando culpados, né? E a RGE aqui presente acabou pagando todo o pato. Mas ela né? é culpada. Porque nós não temos com quem reclamar, não é verdade? Não, então eu reclamo com a RGE, que é a dona do poste, que deve resolver isso de alguma forma. Mas eu não vejo evidências de problemas na fiação elétrica, mas sim nos provedores de internet, nos chamadas ISPs, que o abuso é notório, estão até guardando seus estoques nos postes. É comum a gente ver aquele emaranhado de fio enrolado, ela que guarda o estoque em casa. Qual é a preguiça? De cortar o cabo e depois ter que fazer uma emenda? Porque o problema acontece no que o Fabiano uma vez me ensinou, chamado last mile, que é a última milha, que é aquela ligação de um ramal principal à casa do indivíduo. Então, quando a gente fala em cabo subterrâneo, é não querer resolver o problema. Porque, já foi dito, são 107 anos ali, se a gente arrebentar toda a cidade de novo para passar cabo subterrâneo, enquanto a gente precisa ainda levar a rede de esgoto e outras prioridades. O caso é que os provedores não estão sendo devidamente fiscalizados. E se a RGE que tem que fazer isso, então sim, essa é a ineficácia que a RGE está apresentando nesse momento. O senhor falou em notificação, mas eu não sei se isso se converte em multa, se a RGE tem o poder de multar. Mas uma boa multa, o senhor quer responder já? Pode ser. Depende de cada contrato, senhor. Tem contratos que prevê... Quando a gente faz essas notificações que não são entendidas... Contrato com o ESP. O contrato das empresas ocupantes com a RGE. Isso. Alguns mais antigos não prevê, não é exatamente, mas tem contratos que permitem uma sanção econômica através de multa e tem outros que não. Isso. Os que permitem, a gente faz a multa conforme a gente vai notificando e não vão sendo atendidos os pedidos. Então, eu acho que falta uma legislação reguladora disso. E quando a gente fala em legislação, nós temos uma legislação federal que fixa um número máximo de 5 pontos de fixação por postes. E nós temos 50. Quem que está fiscalizando isso? Com licença também, isso também está mudando, tá? E tem altura específica e distância mínima dos fios da rede elétrica, não é verdade? Bom, aí nós temos um problema no município, regrado por uma legislação federal, que o senhor vai me dizer agora, vai me ensinar, logicamente, que o senhor está por dentro disso, que está mudando. Isso é importante. Mas eu não vejo leis no município regrando isto, o problema. E nós já temos tecnologia, e agora eu queria fazer um apanhadinho bem rapidinho. A tecnologia nos atropelou. A gente não tinha esse monte de coisa até outro dia. A gente só tinha energia elétrica e um fiozinho de cobre lá, que está cada vez mais em desuso, que era a telefonia fixa. Não é verdade? De repente veio os cabos ali, que acho que é só a NET que ainda usa, né? Aqueles cabos coaxiais de serviço de televisão, e depois começou os provedores de internet, graças a Deus são muitos, porque isso aumenta a concorrência, isso melhora o serviço para a população, mas virou essa confusão. Não, agora é minha vez. Não, tem os cabos também de par metálico, os antigos... o fio de cobre que eu chamei, dos telefones antigos. Então, só para não perder o raciocínio. Acho que a gente poderia usar outras tecnologias de um cabo único. Nós temos cabo submarino atravessando da África para o Brasil, do Brasil para a Europa, um cabo único, com vários parzinhos lá dentro, e esse principal fica por conta da operadora pagar um aluguel desse fluxo e o última milha, sim, cada provedor faça a sua ligação com o estabelecimento do padrão dos conectores que tem que ser usado. Porque tem uns que botam um conector lá de 1 metro de altura pendurado no poste da RGE e outros que tem uma caixinha bem menor. Falta padrão, falta lei e falta alguém explorando a fiscalização disso. Porque na minha casa, se o cara vem pendurar um varal de roupa lá, igual minha mãe queria fazer entre um poste e outro, né, para secar as roupinhas dela, e tem gente pendurando até rede para vender entre um poste e outro da RGE, bom, então eu tenho que cuidar da minha casa. Se o dono da casa é a RGE, eu acho que a fiscalização compete à RGE, sim, e nós temos que ter leis mais rígidas para isso. Muito obrigado pela participação. Obrigado, José Paulo. Nós estamos... Só para complementar, vai piorar, né? Pois porque não. Nós vamos ter agora o 5G que vai ter que botar em algum lugar, nós temos a internet das coisas que vai ter que conectar tudo isso, então a gente tem que já prever essa expansão do futuro. Obrigado, José Paulo.
Nós estamos atropelados pelo tempo, nós teremos 2 blocos ainda. E de comum acordo sobre podas e seguranças, demandas da cidade, nós vamos ter que marcar uma reunião pública, fica melhor, porque senão nós não vamos conseguir dar conta dos assuntos. E nós temos um compromisso na Câmara de Vereadores agora numa homenagem. Então, eu peço desculpa que não podemos dar continuidade e gostaria só das considerações finais do representante do governo. Seu ex, por favor. Presidente Camilles, agradecer a oportunidade em nome do Poder Público, agradecer a presença até o final do secretário Afonso, do Flávio representando o orçamento comunitário, o presidente do PROCON, Dr. Jair Zausa, representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, estamos à disposição, estaremos nos reunindo novamente no dia 3 de setembro, né, com as concessionárias, de dezembro, com a RGE, com os técnicos da Secretaria Municipal do Urbanismo, Meio Ambiente, Secretaria de Trânsito e os demais órgãos envolvidos, com a presença do vereador Camilles representando essa comissão e do vereador Velocino representando a casa. Não sei se mais algum vereador foi convidado, porque não fiquei sabendo e não verifiquei junto ao gabinete da vice-prefeita. Nos colocar à disposição e certamente estaremos logo em breve também numa reunião pública juntamente com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a fim de tratar sobre os quesitos de poda, né, na pessoa do secretário Osório e do diretor-geral Henrique Koch. Muito obrigado pela oportunidade. Contem com o Poder Executivo numa construção o mais rápido possível para essa solução. Muito obrigado. Obrigado, secretário João Ex. E a importância de estarmos aqui com o Rafael, já vamos marcar futuramente uma nova reunião sobre podas, segurança, demanda da cidade, e o Rafael já se colocou à disposição de participar dessa reunião. Agradeço a todos, desculpe nós ter que interromper o trabalho, mas é compreensível que vocês nos entendam. Muito obrigado, pessoal. Boa noite.